Semana passada, nós iniciamos uma série de mensagens dita buscando poderosamente tudo aquilo que é necessário. Se você pudesse se encontrar com a pessoa mais importante do Brasil para você, e você pudesse ter o privilégio de perguntar para essa pessoa o que é mais importante de tudo que eu preciso buscar, e você pudesse ter o privilégio de perguntar para essa pessoa o que é, e essa pessoa te dissesse, o que você faria? Você transformaria isso em uma informação e guardaria ela no bolso? Ou você pegaria isso como um tesouro e sairia manifestar isso? Quando Jesus ele vem à Terra, em Mateus 6:33, ele diz assim: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas elas vão ser acrescentadas. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, e as pesquisas nos Estados Unidos elas são feitas de forma maciça. Perguntaram a 15 mil pessoas o que é necessário para que você possa viver, e sem isso você morreria. Em uma escala de 1 a 10, as 3 primeiras coisas ficaram: eu não posso ficar sem água para beber. Se eu ficar sem água, eu morro. Em segundo lugar, ficou comida. Se eu ficar sem comida por muito tempo, eu morro. E o terceiro lugar ficou uma casa. Eu preciso de um lar. Eu preciso de um lugar onde eu possa ficar abrigado. Humanamente olhando, você concorda com isso. Só que, abra comigo antes, em Mateus 6. Mateus 6. Vamos lá no verso 25. Por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? 26. Olhai para as aves dos céus, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntem em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não sabeis vós, não valei vós muito mais do que elas? Ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar 1 metro à sua estatura? E pelo que haveis de vestir, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como crescem, não trabalham e nem fiam. Contudo, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu como um deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo o que havemos de comer, ou o que havemos de beber, ou como nos vestiremos. Pois todas essas coisas os gentios procuram. Pois todas essas coisas os gentios procuram. Pois todas essas coisas os gentios procuram. Porque o vosso Pai Celeste sabe que precisais de tudo isso. Faz o seguinte: buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas nos serão acrescentadas. Quais coisas? Comida, bebida e vestimenta. Você percebe como o reino ele anda na contramão do mundo?
Você percebe como o reino de Deus anda na contramão do mundo? Aquilo que o mundo me força e te força a buscar é exatamente o contrário do que o próprio Senhor Jesus, em suas palavras, pede para a gente descansar. Descanse, não fique ansioso com isso. Não fique dia após dia correndo atrás das coisas. Não. E essa foi uma prioridade que Jesus deixou. Uma delas. Semana passada, nós conversamos sobre Marta e Maria. Sobre Marta e Maria. Marta era aquela mulher ansiosa, que buscava as coisas, que buscava o trabalho, que buscava fazer o serviço, que se despendia em todo tipo de labor. E Maria era aquela mulher, aos olhos do mundo, displicente, que estava sentada aos pés de Jesus sem fazer nada. O mundo vê assim, querido. Aquele que para o seu tempo para sentar aos pés de Jesus e escutar a Jesus. E Marta chega para Jesus, dando uma bronca em Jesus, e diz assim: Senhor, tu não te importa não que essa mulher fica sentada aí nos teus pés enquanto eu faço o serviço? E Jesus, com aquela calma dele, sem acusar, ele diz: Marta, Marta, anda ansiosa e inquieta com muitas coisas, mas uma só é necessária. Parece que o mundo para mim quando Jesus fala isso. O quê? Uma só é necessária. Qual, Jesus? Ele diz assim: Maria escolheu a melhor parte e isso não será tirado dela. Querido, todas as coisas que eu e você angariarmos e conquistarmos nesse mundo, certamente nos será tirado, uma hora ou outra. Certamente. Porque tudo que nós conquistarmos aqui, ficará aqui. Mas existe uma coisa, querido. O falar de Deus, a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Ela permanece para sempre. Se ela for falada no meu coração, na minha direção, ela vai gerar frutos. Ela vai ser uma semente que vai gerar frutos, e ela vai gerar frutos a 30, 60 e a 100 por um. Ela não será perdida. A palavra de Deus nos garante que a palavra de Deus não volta vazia. E uma das coisas que mexeu muito comigo na mensagem do domingo passado foi a que nunca foi o desejo de Deus ser conhecido através das Escrituras. Isso foi um desejo dos homens. Deus, no tempo da graça, enquanto ele conduzia o povo dele pelo deserto, quando Moisés já tinha tirado o povo do Egito, ele chega ao pé do monte e os homens, os líderes daquela nação, disseram a Moisés assim: sobe tu e fala tu a nós, para que Deus não nos fale, para que não morramos. Aqueles homens, eles tinham uma convicção no coração: se Deus falar comigo, eu vou morrer. E é assim até hoje. Quando Deus fala comigo, querido, alguma coisa em mim vai morrer. Quando Deus fala comigo, algumas coisas vão ficar para trás, mas muitas coisas vão vir pela frente. Eu posso dizer um amém? Isso foi uma coisa que mexeu demais comigo. Quando Moisés ele desce do monte, ele desce com o quê? 2 tábuas da lei. O desejo de Deus sempre foi em habitar no meio do povo e sempre foi em falar com o povo, de forma pessoal e personalizada. E é o desejo de Deus até hoje que isso aconteça. E eu tenho percebido, através da minha vida, através do meu relacionamento com a palavra, como isso é possível. Eu me relacionar tanto com a palavra, a ponto da própria palavra ser o meu bloqueio entre eu e Deus. Pastor, o que é isso? Queridos, existe algo muito importante nas Escrituras Sagradas. A palavra de Deus, a Bíblia, ela nos ensina sobre o caráter de Deus, de como Deus se move, de como Deus pensa, de como Deus age. Mas existe uma coisa tão importante quanto ler sobre as características e os aspectos
da personalidade do próprio Deus, que é fechar a Bíblia e falar com Deus. Agora, não que eu queira engessar um jeito de Deus falar, mas eu quero, querido, deixar bem claro que a forma com que eu quero que se entenda como Deus fala aqui, é como Deus fala no seu interior. Como Ele fala com você. Porque Deus, Ele fala através da natureza, Ele fala através da palavra. Você pode estar lendo a palavra, entender a palavra e perceber que aquilo é uma forma de Deus falar com você. Você pode estar conversando com alguém e de repente você percebe que aquele falar começa a ser um falar de Deus tratando a sua vida. E queridos, está tudo certo. De forma alguma eu quero engessar a Deus. Deus fala de muitas formas. De muitas formas. Mas a forma que eu quero, de alguma forma, induzir você, eu quero influenciar você, é que Deus fala conosco. Deus fala no nosso interior. No momento em que eu fecho a Bíblia. Nos momentos onde eu estou fora de um ambiente religioso como esse, Deus fala conosco. E quanto mais eu creio nisso, querido, quanto mais eu creio, mais eu busco. Quanto mais eu busco, mais eu recebo. Certa vez, uma pessoa chegou para mim e disse assim: pastor, a pessoa era extremamente perturbada, extremamente perturbada. E entrava ano, saía ano, parecia que cada vez ela ficava pior. Ela espantava todos os relacionamentos de perto dela pela forma de ser. E ela falava assim: pastor, Deus fala muito comigo. Queridos, deixa eu falar uma coisa. Pegue a Bíblia de capa a capa e perceba quando Deus fala com essas pessoas. Essa pessoa, ela nunca mais volta a ser a mesma. Nunca mais volta a ser a mesma. Quando Deus, ele vem falar com uma criança chamada Samuel, esse menino, ele está dormindo, pelo que eu entendo, em um templo. Isso, pastor, me ajuda aí. Samuel estava em um templo, ele morava em um templo, junto com Eli. E ele estava dormindo e veio a palavra: Samuel, Samuel. Ele se levanta e vai até Eli, que era o sacerdote, e disse: diga, meu senhor. Ele: não falei com você, volta a dormir. Ele pegava e voltava a dormir. Isso aconteceu por algumas vezes, até que Eli entendeu que era Deus falando com ele. A palavra nos garante, querido, que o falar de Deus era escasso naquele tempo. Não se falava muito. E o interessante, outra coisa também que me chama muito a atenção, é que quando nós começamos a receber um chamado que vem da parte de Deus, a gente sempre confunde esse chamado da parte de Deus como se alguém estivesse nos chamando. Você percebe que Samuel, ele estava dormindo, e quando a voz vem a ele: Samuel, Samuel, chama ele, ele vai a Eli. Você está me chamando, Eli? Isso é natural, querido. Quando um pastor, quando um líder te chama para fazer algo para Deus. O meu pastor chamou. Comece a entender quem está te chamando, querido. Comece a entender quem é que está te chamando. E, queridos, sabe o que me mexe nessa história de Samuel? É que tem misericórdia de mim, da minha forma de me relacionar com a Bíblia. Porque Deus fala assim: Samuel, Samuel. Ele fala: diga, meu senhor, que o teu servo ouve. E Deus fala assim: vim falar com você, resumindo a história, vim falar com você porque eu quero causar um rebuliço em Israel. Imagina se fosse o ogro do Fábio que estivesse lá no lugar dele. Graças a Deus o menino era muito educado. Mas talvez se fosse o Fábio, ia falar assim: o que eu tenho com isso? O senhor vai fazer um rebuliço? Não. Se eu abrir a minha boca para falar com você, você já está dentro. Você percebe que toda vez com que Deus vem falar conosco, é para que nós façamos algo para alguém. Então a pessoa diz assim: pastor, Deus fala muito comigo. Se Ele fala muito com você, é para transformar você para servir outras pessoas. Eu posso ouvir um amém? Se Ele falar com você, é porque Ele quer que você morra para você
para os seus sonhos, para os seus planos, porque Ele tem planos muito maiores e muito mais favoráveis para você do que os próprios seus sonhos. E isso acontece com muitas pessoas. Se eu começar a citar pessoas aqui, como Gideão, a forma com que ele falou com Gideão, a forma com que ele falou com Abraão, fora do comum o jeito que ele falava com Abraão. Mas antes de falar de alguns outros personagens, vamos ali para o texto que eu falei. João 8. João 8:3 até o 11. Diz assim: então os escribas e fariseus, deixa eu explicar aqui uma coisa. Esses escribas e esses fariseus eram uma classe religiosa altamente religiosa dos tempos de Jesus. Era uma seita muito forte naquela época. E eles se consideravam o ápice ou o topo da sua religião, da sua época. Então, diz assim: então os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério e, pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. Ora, Moisés nos ordena na lei que tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isso diziam eles, tentando para terem com que acusar. Jesus, porém, inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo. Mas como se insistissem em perguntar-lhe, ergueu-se e disse: aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire uma pedra. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, foram saindo um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher ali em pé. Então, erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém senão a mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu te condeno. Vai-te e não peques mais. Feche seus olhos. Querido Pai, nós queremos te agradecer do fundo do nosso coração pelo privilégio que o Senhor nos dá, Senhor, de sermos família do Senhor e de podermos nos encontrar nesse lugar. Muito obrigado, Senhor, porque muitos lugares nós poderíamos estar, mas o Senhor nos atraiu para cá, porque o Senhor quer falar ao nosso coração. No entanto, nós abrimos, Senhor, a janela, Senhor, da nossa alma, abrimos, Senhor, o nosso coração, para que o Senhor fale conosco. E da mesma forma como o Senhor falou com cada personagem bíblico e transformou a história deles, transforma a nossa também. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos, Senhor. Amém. Aqui, querido, essa história, ela fala de pessoas religiosas, escribas, pessoas que conheciam a palavra, pessoas que se relacionavam com a palavra. Isso mexe muito comigo. Isso tem mexido muito comigo nesses dias. Porque existe algo ruim em quando você não se relaciona com a palavra. Mas eu tenho percebido na minha vida que existe algo que é maléfico quando você se relaciona demais com a palavra. Quando você se relaciona demais com a palavra, você vai ficando muito letra. E a letra mata, mas o Espírito vivifica. E na mesma proporção em que eu angario a palavra, na mesma proporção eu tenho que angariar o Espírito e fazer essa mistura dentro de mim, para que eu não fique cheio de lei. Esses homens, queridos, sem misericórdia alguma, trouxeram uma mulher com base na palavra, colocaram na frente de Jesus e disseram:
Na lei manda a gente apedrejar ela, vamos matar ela. Jesus faz o que faz. Como se Jesus falasse assim: a própria palavra testifica de mim e vocês não me conhecem. Então, queridos, Jesus também diz assim: vocês examinam as Escrituras pensando ter nelas a vida eterna, mas são elas que dão testemunho de mim. E o que ele veio fazer? Ele veio trazer condenação para aquela mulher? Não. Ele veio trazer libertação para aquela mulher. Ele veio despender amor para aquela mulher. Ele veio trazer a reconciliação para aquela mulher. Veio trazer o perdão para aquela mulher. Esse é o meu e o seu Deus, querido. Esse é o meu e o seu Deus. Que da mesma forma com que ele não aponta o dedo para minhas falhas e para as minhas culpas, ele não faz isso com você também. E da mesma forma, querido, eu e você devemos fazer isso com as pessoas. Não apontar o dedo para as falhas delas e para as culpas delas, mas despender a não condenação para a vida de cada uma dessas pessoas. Aqueles homens, queridos, eles liam as Escrituras, mas eles não conheciam o Senhor por trás das Escrituras. Você consegue perceber a seriedade disso? Eu conheço a Bíblia, mas será que eu conheço o Senhor da Bíblia? Porque o Senhor da Bíblia, ele não anda em condenação. O Senhor da Bíblia, ele não anda em falta de perdão. O Senhor da Bíblia não fofoca de outras pessoas. O Senhor da Bíblia, ele não se separa da sua noiva. O Senhor da Bíblia ama incondicionalmente as pessoas. Sabe o que está escrito em 2 Coríntios 5:20? Que eu e você somos embaixadores de Cristo. Abra lá sua Bíblia comigo. 2 Coríntios 5. Coríntios 5. De sorte que somos embaixadores por Cristo. Por quê? Como se Deus por nós vos exortasse. Rogamo-vos, pois, por Cristo, que reconcilieis com Deus. Qual é o serviço de um embaixador? O serviço de um embaixador é falar a mesma língua da terra natal que ele nasceu. Eu e você, queridos, nascemos de novo. Eu posso ouvir um amém? Você não é desse mundo. Você está nesse mundo, mas você não é desse mundo. E eu e você precisamos aprender a linguagem da nossa terra natal, do nosso país de origem, do nosso reino, para que a gente possa ser esse embaixador de Cristo aqui. Nós não somos daqueles que apontam o dedo. Nós não somos daqueles que lançam para condenação, que fazem separação de pessoas. E eu posso fazer a separação, querida, minha, de vocês de duas formas. Eu posso separar vocês por achar que vocês são mais pecadores do que eu. Ou eu posso excluir vocês da minha vida pelas minhas mágoas e rancores. Eu faço isso de duas formas. Eu excluo pessoas porque eu acho que elas são pecadoras e eu sou santo demais. Ou às vezes isso nem passa pela minha cabeça. Mas eu excluo algumas pessoas pelas minhas mágoas e pelos meus rancores. Então eu não permito que essas pessoas se acheguem perto de mim. Um exemplo muito forte disso é a pessoa quando ela vem para a igreja, ela começa a vir para cá e ela começa a encontrar amor em Jesus. Ela começa a encontrar um Deus de amor. E ela se apaixona dentro desse lugar. Se apaixona pelo Deus de amor. E ela começa a crescer dentro disso. Mas conforme ela vai crescendo, ela tem alguns relacionamentos com algumas pessoas. E nesses relacionamentos, Deus prova a nós, para o nosso próprio crescimento.
E aí, eu me relacionando com a pastora Cláudia, ela me magoa. E agora eu fiquei ressentido, eu não quero mais chegar perto dela. E agora eu não venho mais para a igreja por causa da pastora Cláudia. Eu não quero mais ver ela. Então antes, no começo, quando eu não sabia nada de Bíblia, preste atenção onde eu estou querendo chegar aqui. Quando eu não sabia nada de Bíblia, eu queria ir lá por causa de Jesus. As pessoas eram um plus para mim. As pessoas transbordavam a minha vida. Mas quem enchia a minha vida, quem completava a minha vida, era só uma única pessoa chamada Jesus Cristo de Nazaré. Mas agora, que eu conheço tanto a Bíblia, agora que eu conheço tanto a letra, e que eu conheço tanto o que a Bíblia fala para mim, e a forma com que eu uso ela, eu uso para pessoas. Ela não deveria ter feito isso, porque olha o que a Bíblia diz, vamos apedrejar ela. Então agora eu não venho mais na igreja por causa da Cláudia. Não é mais por causa de Jesus. Então eu começo a excluir pessoas. Uma coisa difícil, querido, para os religiosos é entender que não é nas Escrituras que está a vida eterna, mas naquele em que as Escrituras revelam. Então eu sei muito de Bíblia, mas quanto mais eu souber de Bíblia, mais eu tenho que manifestar o caráter de Jesus. Senão tudo que eu sei de Bíblia, querido, me desculpe o perdão da palavra, tudo que eu sei de Bíblia é lixo. Lixo. Porque me torna uma pessoa pior ao invés de me tornar uma pessoa melhor. Eu entro em ambientes e eu não manifesto o caráter de Deus. Hoje eu fui jogar bola lá, junto com o Juninho, lá no campo do Sesc. Eu até brinquei com o Juninho lá, a gente lá brincando com o povo. Eu fui convidado por uma pessoa e a pessoa não foi. Cheguei lá, não conheci ninguém. E aí aquele povo, tudo falando palavrão, xingando e tal, e brigando. Eu falei assim, daqui a pouco chega alguém aqui e fala assim, ô pastor, tudo bem? O ambiente dá aquele tombo, né? Mas não por ser pastor. Eu sonho um dia, querido, onde um cristão entrar em um lugar e ele mudar um ambiente daquele lugar pelo simples fato de ele ser cristão, não por ele ser pastor. Sabe, no seu posicionamento firme. Sabe, que eu não concordo com o mundo. Eu não fico dando risadinha, de piadinha, de duplo sentido. Não faço parte desse mundo. Quanto mais eu conheço a Escritura, querido, quanto mais eu conheço a Bíblia, mais eu conheço que Deus é Pai e que Deus é bom. Mais eu conheço que Deus é Pai e Deus é bom. Deus é um bom Pai. Você pode dizer isso? Deus é um bom Pai. És o bom, bom Pai, é quem Tu és. É quem Tu és, é quem Tu és. Tu és bom. É quem Tu és. Sou amado. Coloca a mão no seu peito e fale isso. É quem eu sou. É quem eu sou. É quem eu É quem sou. É quem eu sou. Quem eu sou. Diga isso. Eu sou amado de Ti. Eu sou amado de Ti. Eu sei que muitos procuram resposta em tanto lugar, mas eu sei que nós procuramos resposta. Só Tu podes dar.
sabes tudo que eu preciso antes de eu falar. Ele sabe, querido, antes de você falar. Tu és o bom, Sabe bom por quê? Pai. Porque Ele é um bom Quem Pai. Tu és, Isso é o que Ele é. quem Tu és, é quem Tu és. Sou amado por Ti. Fala É isso. quem eu sou. Eu sou amado de Quem Ti. eu sou. É quem eu sou. Sabe? Eu vi 1000 histórias de como alguns vêm a Ti, mas eu ouvi Sua doce voz na escuridão me dizendo que se agrada de mim, que eu nunca estou só. Bom, bom Pai, é quem Tu és, é quem Tu és, é quem Tu és. Sou amado por Ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Eu sei que muitos procuram respostas em tanto lugar, mas eu sei que nós procuramos respostas. Só Tu podes dar. Sabes tudo que eu preciso antes de eu falar. Tu és o bom, bom Pai. É quem Tu és, é quem Tu és, é quem Tu és. Sou amado por Ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. És o bom, bom Pai, é quem Tu és, é quem Tu és, é quem Tu és. Sou amado por Ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. É perfeito em tudo que faz, é perfeito em tudo que faz, é perfeito em tudo que faz pra nós. É perfeito em tudo que faz. Sabe aquilo que você acha que está dando errado? Perfeito em tudo Ele é perfeito que em faz. tudo que Ele faz. É perfeito em tudo que faz pra nós. Amor que é tão real que eu não posso expressar, paz tão inexplicável que eu não posso falar. Me chama pra ir mais fundo, me chama pra ir além, me chama pra ir mais fundo em amor. Amor, Tu és o bom, bom Pai, é quem Tu és, é quem Tu és, é quem Tu és. Sou amado por Ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Tu és o bom, bom Pai, é quem Tu és, é quem Tu és, é quem Tu és. Sou amado por Ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. É perfeito em tudo que faz, é perfeito em tudo que faz, é perfeito em tudo que faz
lendo a Bíblia ou nós estamos lendo o Deus da Bíblia através da Bíblia? Quando nós olhamos situações que nós vivemos no nosso dia a dia, nós estamos conseguindo ver Deus através daquelas situações? O que é que Deus tem falado comigo através de cada situação? Ou eu tenho reclamado, eu tenho praguejado, como se nada tivesse no controle de ninguém, e tudo tivesse uma bagunça, e tudo conspira contra mim. Mentira, queridos. Deixa eu falar uma coisa para você. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo um propósito. Quem aqui ama a Deus? Todas as coisas cooperam para o teu bem. Sabe, hoje eu e você, querido, nós não precisamos ficar maquinando, manipulando as coisas, porque quando eu maquino, quando eu trabalho, quando eu movo as peças, eu não consigo ver a ação de Deus, porque fui eu que fiz. Existem coisas, querido, que não estão ao nosso controle, e glória a Deus por isso, e glória a Deus por isso. Às vezes há uma tentação, eu falo por mim, uma tentação em aquilo que não está no meu controle, eu querer controlar. Mas sempre quando eu começo a me mover, o Espírito Santo me lembra: deixa eu fazer isso, deixa eu pôr a mão nisso. Em vez de você falar, deixa eu trabalhar nisso. Em vez de você se mover, deixa eu. Sabe aquele jeito de falar antigo que dizia: quando você arregaça as suas mangas, Deus cruza o braço, mas quando você fica de joelho, Deus arregaça as mangas para trabalhar para você. Eu acho que eu não tinha nada disso programado para falar aqui, mas com certeza isso precisava ser falado. Eu acho que nós precisamos voltar a confiar em Deus. Precisamos voltar a ler a Bíblia para conhecer o Deus da Bíblia. Um Deus que fala comigo. Primeiro de tudo, Ele fala comigo. Esses dias me peguei escrevendo uma devocional. Enquanto eu escrevia a devocional, eu percebi que enquanto eu escrevia, eu colocava palavras como: porque vocês... porque tem algumas pessoas, e eu escrevia colocando isso, e eu percebi como eu não estava trazendo para mim a devocional. Pensa numa coisa que não tem efeito nenhum na minha vida e nem na vida de ninguém quando eu faço isso, querido. Primeiro a palavra tem que vir marcar a mim. Quando a palavra me marca, eu marco pessoas. Quando a palavra cai no meu coração, eu vivo ela, eu tiro ela do meu coração para depositar no seu coração. Agora, quando a palavra vem na minha cabeça e eu tento colocar ela na sua cabeça, ela vira como uma pomba e sai voando. Não fica nem na minha e nem na sua. Então nós queremos marcar pessoas. Nós queremos marcar pessoas. Queremos ser abençoadores. Você sente um pouquinho. 5 minutos. Como diz um pregador, o voo foi cancelado. Sente-se. 5 minutos. Coloca para mim Gênesis 15, 1. Deixa eu falar desse homem. Depois dessas coisas, muitas coisas aconteceram com Abraão. Abraão, em Gênesis 12, ele é chamado para sair da sua terra e da sua parentela e da casa do seu pai. Nossa chamada em Deus, querido, começa nos tirando de perto dos pais. A chamada em Deus, a chamada de caminhada de fé. Abraão é o pai da fé. E quando eu olho para Abraão, eu aprendo muitas coisas. A caminhada de fé, ela acontece quando eu desvinculo
meu chamado com os meus pais. O chamado dos meus pais é o chamado dos meus pais. O meu chamado é o meu chamado. E ele começa falando com Abraão: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti e em tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Sê tu uma bênção. E Abraão sai. Em Gênesis 13, ele se encontra em uma situação, ele e o sobrinho dele. E Abraão percebe que os pastores dele têm brigado com os pastores de Ló. E eles começam a entrar em conflito. E ele resolve se separar. Pede para o sobrinho escolher o lado para onde ele fosse. Porque ele sabia que por ser abençoado, para onde ele fosse, ele seria abençoado. E Ló escolhe as campinas, um lugar verdinho onde ele via que as coisas floresciam. E Abraão foi para a terra contrária, ele foi para o deserto. Imagine que o deserto lá não é um deserto de areia só, é um deserto de pedra. Como ele ia plantar, como ele ia tratar dos seus animais. Mas, queridos, quem confia em Deus não olha para as circunstâncias. E ele foi propositalmente confiando em Deus para aquele lugar. Em Gênesis 14, quando ele vence uma grande batalha, ele pega os despojos daquela guerra, ele conhece 5 reis de Sodoma e também conhece um rei chamado Melquisedeque. E Melquisedeque oferece para ele pão e vinho. E os reis de Sodoma oferecem muitas riquezas para ele. E ele rejeita as riquezas e diz: tudo o que eu ganhar, eu darei o dízimo a Melquisedeque, que é o rei de Salém. Depois de todas essas coisas, aqui chegando no final de Gênesis 14, ele diz isso aqui, ó. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e teu galardão será grandíssimo. Preste atenção aqui em uma coisa, querido. Deus tinha feito muitas promessas para Abraão. Abraão estava enriquecendo muito. Abraão, ele tinha promessas de uma descendência numerosa. Ele tinha promessas de riqueza, ele tinha promessas de muitas coisas. Uma das coisas que eu aprendo com Abraão, querido, é que muitas vezes eu peguei as promessas daquele que me prometeu, virei as costas para ele e fui atrás das promessas. E Deus, ele carinhosamente chama Abraão e fala assim: Abraão, aprende uma coisa aqui. Existem muitos galardões. E alguns galardões, alguns presentes, são muito maiores do que você pode imaginar e que eu tenho preparado para você. Mas eu quero que você se lembre de uma coisa, Abraão. Eu sou o teu escudo. Eu sou o seu galardão sobremodo grande. E você precisa aprender isso, Abraão. Acima de todas as coisas, você precisa aprender isso. E parece que nesses dias Deus tem chamado, querido, algumas pessoas. Eu não sei se você tem visto algumas matérias que tem rolado ao redor do mundo. Essas são matérias que não aparecem na Globo, não aparecem no intervalo das novelas que vocês não assistem. Glória a Deus. Jesus, eu ouvi dizer de 8 vezes em que Jesus apareceu. Como ele apareceu para Paulo no caminho de Damasco. Mas que eu vi foi uma vez só. Mas já é uma coisa sensacional. Que Jesus apareceu para um líder muçulmano. E esse líder muçulmano, a despeito de Paulo lá, a semelhança de Paulo, ele também se converteu na mesma proporção com que Paulo se converteu. Então eu percebo, querido, um mover de Deus. Eu quero que você se ligue nisso, que Deus está convidando pessoas para ser mais intensos à sua presença. Comece a perceber nesses dias como Deus ele tem atraído pessoas, como tem sido gostoso estar na presença dele, como ele tem despendido da sua palavra, como ele tem despendido da sua revelação, como ele tem do seu amor no coração das pessoas.
tem feito, querido, isso comigo. Eu tenho falado para algumas pessoas que estão mais próximas que eu não consigo mais dormir, gente. Tá intenso demais, assim. Deus tem falado demais comigo na madrugada. E eu não consigo dormir porque eu quero ouvir Ele falar. E eu tenho pedido por isso, Deus. Quero voltar a esse amor inocente, como dessa criança. Sabe, às vezes a gente começa a crescer, e a gente começa a se pegar em muitas coisas. Falei, não, Deus, eu quero voltar a um relacionamento íntimo com o Senhor. Isso tem acontecido a cada dia, querido. E quanto mais é a busca, mais é Deus para aquele que busca. E Ele me chamou a atenção nesse texto, sabe? É como se no lugar de Abraão tivesse eu. Ele me chamasse, falasse assim, Fábio, sabe, de tudo que eu te prometi muitas coisas nessa terra, mas tudo que eu te prometi nessa terra vai ficar nessa terra. E não se preocupe, porque aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Se Deus te prometeu um casamento, fica tranquilo, Ele vai te dar. Se Deus te prometeu um melhor emprego, fica tranquilo, Ele vai te dar. Não saia correndo que nem um maluco por causa disso. Se Ele te prometeu prosperidade, se Ele te prometeu riqueza, se Ele te prometeu o que Ele te prometeu, querido, aquele que prometeu é fiel para cumprir. E Ele vai cumprir isso na sua vida. E é como se Ele chamasse a gente de lado e falasse assim, sabe? Não temas. Não temas, coloca o seu nome ali. Não temas, Fábio. Eu sou o teu escudo. Eu sou a sua proteção. Eu sou aquele que te guarda. Pare de correr atrás da sua própria proteção. Pare de correr atrás do seu sustento, da sua vida. Sabe, acredite, confie em mim, entrega-te a mim. E eu sou o teu galardão. Será grandíssimo. Se você se entregar a Deus, querido. Sabe? Atrás do que você tem corrido? Certa vez um homem de Deus falou uma coisa muito profunda. Ele falou assim, me diga no que você gasta o seu tempo e eu vou te dizer quem é o seu Deus. No que você gasta o seu tempo? Eu me lembro, querido, enquanto eu trabalhava. Agora eu me enrolei, né? E agora eu sou pastor. Também trabalho, tá? Deixa eu voltar lá. Quando eu não trabalhava de pastor, eu estava num lugar, eu só pensava em Deus. Só pensava em Deus. Eu tinha um momento, eu ia lá e eu pegava a Bíblia e eu ficava lendo a Bíblia. Eu pegava livros, eu ficava lendo livros, eu queria saber mais de Deus, eu queria saber mais de Deus, eu queria conhecer mais de Deus. Eu gastava o meu tempo, eu investia o meu tempo em Deus. E as coisas começaram, sabe? Por quê? Porque Ele é um bom pai. Eu me gasto nas coisas dEle e Ele, como um bom pai, cuida de mim. Eu tenho um filho de 7 anos, chamado João. A maioria de vocês conhece. O João, ele é um filho que me agrada demais o coração. Me agrada demais. Tenho levado ele, tenho conversado aí com alguns casais, e um dos casais é de uma outra religião. E eu tenho me aproximado desse casal, propositalmente. E nesse fim de semana o João dormiu lá, na casa deles. E ele foi na casa de uma pessoa lá que é espírita. E a pessoa chegou, falou para os meus amigos lá, esse menino aqui, o que ele tem? Ela falou assim, ele não tem nada. Não, é porque ele é diferente. Ele não fala palavrão, ele obedece, ele... O que ele tem? Ela falou, não, ele é um menino de Deus. Esse menino de Deus agrada tanto meu coração, que eu fico o tempo todo fazendo planos para ele. Fico o tempo todo fazendo planos para ele. O tempo todo. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Esse menino, ele me agrada tanto, que ele nem precisa pedir nada para mim. Sabe o que eu estou fazendo? Planos de coisas boas para ele. Planos de coisas boas para ele. As coisas
estão acontecendo errado com ele aqui, estão dando errado, ele tem sofrido. Mas sabe o que eu estou fazendo aqui? Pensando coisas boas. Um plano, um futuro para ele. Sabe, eu estou pensando coisas boas. Eu vou preparar isso para ele, ele vai gostar. Daqui a pouco vai ficar pronto e ele vai ver. Quem está entendendo? Queridos, enquanto você está aqui, agradando o coração de Deus, enquanto você está aqui entregando, não de forma religiosa, pelo amor de Deus, você não está aqui só porque tem que estar aqui no domingo, mas você está aqui entregando o teu coração, você está aqui se derramando a Ele, querendo conhecer a Ele. Ele está lá assim, vou preparar algo grande, vou arrancar um sorrisão da cara dele, vou arrancar um sorrisão da cara dela, ela vai ver só. Eu vou marcar a vida dela, vou fazer uma surpresa, um de repente na vida dela. Quero profetizar isso na sua vida, querido. Essa semana vai ter um de repente de Deus na sua vida.